EFT, perguntas e respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 53, pergunta número 53. EFT para produtividade. Bom, EFT para produtividade não é propriamente uma pergunta, é um tema, um assunto a ser tratado. Como usar EFT para melhorar a produtividade, aumentar a produtividade? Essas seriam as perguntas. Vamos começar lembrando que EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas para libertação emocional. Portanto, EFT não aumenta a produtividade diretamente. Ela aumenta indiretamente. Como? Removendo os bloqueios para melhoria da produtividade. A produtividade é um assunto bastante amplo, envolve uma série de questões. Produtividade é a relação entre o quanto você produz e quanto de recursos você utilizou para produzir aquilo. Esse é o conceito de produtividade. Aumentar a produtividade significa fazer mais com menos recursos. Essa seria a expressão, o resumo do que é produtividade. Então, como fazer mais com menos recursos usando EFT. Para aumentar a produtividade, você precisa ficar atento a algumas questões muito importantes. Por exemplo, organização. Você não consegue aumentar a produtividade se você estiver desorganizado. Assim como o planejamento. Se você não planeja, faz as coisas de improviso, é claro que sua produtividade vai ser prejudicada. Eliminação do desperdício. Onde há desperdício, há problemas de produtividade. Simplificação. Muitas vezes, a simplificação leva a maior produtividade. Coisas complicadas vão prejudicar a produtividade. Padronização. A padronização ajuda na produtividade. Rotinas. Quando você, na verdade, rotina é a padronização do procedimento. Disciplina. De nada adianta você padronizar e criar rotinas se esses padrões e rotinas não são seguidos. Treinamento. Se o seu trabalho envolve outras pessoas, você precisa treinar essas pessoas para que haja maior produtividade. E se você trabalha sozinho, você precisa receber algum tipo de treinamento para que você consiga ter melhor produtividade. E várias outras questões envolvem a produtividade. Como usar EFT para aumentar a produtividade? Basicamente, usando EFT em duas frentes. Ajudando você a fazer aquilo que você já sabe que deve fazer para aumentar a produtividade. E ajudando você a parar de fazer coisas que você já sabe que não estão ajudando. Existem muitas coisas que você já sabe que vão ajudar na produtividade, mas você não está conseguindo fazer por causa das resistências, por causa dos bloqueios. Então a pergunta é, o que você já sabe que é importante fazer, mas não consegue? Identifique isso e aplique EFT. Vamos considerar, por exemplo, a organização. Você sabe que
você precisa se organizar melhor. Se você está perdendo muito tempo procurando coisas, então você sabe que ao organizar vai ganhar tempo e pode aumentar a produtividade. Mas o problema é que você não consegue se organizar. Toda vez que você pensa em se organizar, você fica com preguiça, você não se sente motivado a se organizar. Então pense nisso. Sinta essa resistência, emocionalmente ou fisicamente. Para cada resistência que você perceber, vai fazer EFT para eliminar a resistência. Quando você estiver livre dessas resistências, tanto emocionais como físicas, você vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, quando você utiliza a EFT, elimina as resistências físicas e resistências emocionais, você se sente mais livre, mais solto, leve, para fazer o que é necessário, para se organizar, por exemplo. A outra questão é, se você ficar fazendo coisas que não ajudam, se você gasta tempo fazendo coisas que não são importantes, claro que sua produtividade vai ser prejudicada. O que você sabe que não é importante, mas não consegue parar de fazer. Por exemplo, digamos que você decidiu que vai fazer o trabalho de organização agora. Só que logo que começa a fazer o trabalho de organização, sente uma enorme vontade de dar uma olhadinha no seu celular para ver as mensagens que você recebeu. Isso não é importante. Isso está atrapalhando o trabalho de organização, mas você não consegue resistir a essa vontade. Então use EFT. Preste bem atenção nessa sensação, essa vontade enorme de olhar seu celular. Faça EFT, remova as emoções e as sensações físicas que acompanham essa dificuldade. Depois que você eliminar essas resistências, não sente mais aquela vontade, uma necessidade enorme de olhar o celular. Você diz simplesmente, depois que eu terminar essa tarefa, vou dar uma olhada no celular. Com isso você para de fazer aquilo que não está contribuindo. Agora, isso pode não ser o suficiente. Pode ser que você tenha questões pendentes profundas. Questões pendentes profundas estão diretamente associadas à programação mental desatualizada. Como você sabe que tem essa programação mental desatualizada? Digamos que você trabalhou suas dificuldades com EFT para fazer o que é importante, para deixar de fazer o que não é importante. Mas aquelas mesmas questões que você já trabalhou, elas voltam. Ontem, para se organizar, você fez EFT e conseguiu fazer um pouco de organização, mas não teve tempo, então deixou uma parte para hoje. E hoje, quando você começa a fazer o trabalho de organização, volta toda aquela dificuldade. E você faz EFT. Você consegue avançar mais um pouco. Mas a desorganização é tanta que outra parte ficou para amanhã. E amanhã, na hora de fazer a organização, volta de novo aquela questão. Ou seja, as dificuldades estão voltando a toda hora. Isso significa que você tem uma programação mental desatualizada. E essa programação mental está associada à memória traumática ou algumas experiências negativas do passado. Geralmente essas coisas aconteceram ao longo da sua vida, principalmente na sua infância. E para resolver isso, você precisa recorrer a técnicas avançadas de EFT para traumas. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Obrigado
e até o próximo.